6 horas mais 35 minutos, 6h35. Quem deve estar feliz hoje, hein, é o Fecinho, hein? Atlético de Alagoinhas venceu, rapaz. Atlético de Alagoinhas venceu. Aliás, a Panificação Central, que é patrocinadora oficial do nosso Alagoinhas Atlético Clube. Aliás, daqui a pouquinho eu tô indo lá na Panificação Central para tomar aquele café especial, né? O cuscuz, carne de sertão, aquele bolinho. Inclusive, para a turma que tem problema aí com açúcar, tem um bolo diet, viu? Não tem problema nenhum. Panificação Central, o melhor café da manhã de Alagoinhas, vai ficar no centro da cidade. Bom, vamos seguindo aqui, 6h37, Gomes, é o seguinte, ó. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal no sábado e ontem. Inclusive, parte dessas doses vieram para Alagoinhas e Catu. Do total de doses, pouco mais de 1 milhão corresponde à primeira remessa de vacinas da AstraZeneca Oxford, produzidas no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Outras 3 milhões e 900 mil são referentes a mais um lote da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Para o mês de março, há previsão de entrega de um total de 30 milhões de doses. 23 milhões e 300 mil da Coronavac, enviadas pelo Butantan em remessas semanais e distribuídas na mesma periodicidade, ou seja, vai ter vacina chegando toda semana, nas cidades de todo o Brasil. 3 milhões e 800 mil doses da AstraZeneca Oxford, vindas da Fiocruz, e mais 2 milhões e 900 mil doses, do mesmo imunizante, adquiridas via COVAX Facility, que é a Aliança Internacional da Organização Mundial da Saúde, da qual o Brasil é signatário. O Ministério da Saúde anunciou também no dia de ontem a liberação do uso de todo o estoque de vacinas para aplicação da primeira dose. A medida, pedido do ministro Eduardo Pazuello, foi autorizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, órgão responsável pela campanha de imunização. Com esta decisão, estados e municípios não precisam reservar vacinas para a segunda dose. O ministro Pazuello diz que com a liberação para aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação esta semana, imunizando uma grande quantidade da população brasileira, salvando e protegendo vidas. E aqui, Gomes, na Bahia, o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa da Bahia, o Luciano Simões, ele afirmou que em audiência pública, o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, o Manuel Vitorino, esclareceu que o governo federal será o responsável pelo ressarcimento ao governo do Estado pela aquisição de 9 milhões e 700 doses, 700 mil doses da vacina Sputnik junto ao fundo russo. Essa vacina aí que o governo do Estado está comprando, quem vai pagar na realidade é o governo federal. O dinheiro vem do governo federal. O deputado revelou que o titular da Fazenda fez essa declaração em audiência pública virtual da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa da Bahia nesta semana, Gomes. Então, aos poucos, a verdade vem aparecendo, viu, Gomes? Bom dia. Bom dia, Caio Pimenta. Bom dia, um grande abraço para minha Bahia, um abraço aí aos companheiros de bancada, ao amigo e irmão José Francisco do Reis. Mas, Caio, é Luciano Reis, é Lia Lopes, é o Carlos Davi, o Gilvaldo Lima, Então, o Renato aí que comanda a nossa nave, como diz o Chico Reis. Mas tem uma música de José Augusto que diz que um dia a verdade escondida aparece. E, na realidade, nós não temos aí uma verdade escondida. Nós temos a tentativa de um governo desavisado que, para fazer oposição, pensando em eleições futuras e no projeto de poder, porque não tem projeto de governo de um partido que ele milita, ele tenta
desesperadamente, não é, de todos os meios, de todas as formas, apagar a estrela do governo federal na questão da pandemia de saúde no Brasil e ignorar os dados e, muito pior do que isso, trabalhar na contra-informação para que, assim, uma parcela dos desavisados, uma parcela daqueles que, igual a eles, têm alguns interesses específicos, possam fazer uma lavagem cerebral nos que ainda não têm todas as informações, mas o tempo acaba se encarregando de fazer essas informações. Eu tive um amigo que já não está mais comigo, que ele dizia: Zé Gomes, viagem de boca não faz despesas. Então a gente observa, você iniciou dizendo que o governo distribuiu mais de 5 milhões de doses de vacinas. Eu acrescentaria, para desespero da oposição, principalmente os partidos ligados ao PT, que aposta em óbitos para desgastar cada vez mais o governo federal. E aí o governo do Estado, né, usa a máquina para fazer propaganda enganosa, anunciando a compra de vacinas, passando a ideia de que o governo do Estado vai pagar por essa vacina. E depois vem aí, né, em uma audiência pública, o secretário de Fazenda do Estado, Manuel Vitorino, e acaba confirmando, né, tudo, confirmando a verdade, de onde é que vem o dinheiro, quem é que vai pagar, e é preciso que o contribuinte baiano, principalmente, possa filtrar tudo isso e compreender que o governo do estado da Bahia tem feito muita publicidade, mas na realidade ação muito pouco, a não ser ações que nós diríamos assim, eu não diria indecorosa, não é bem esse o termo, ações que não se sustentam, que é justamente essa do lockdown, que à luz da Constituição, para fazer isso só no estado de sítio, e deveria ser feito via a União, via o governo federal, no qual ou o município ou o governo do estado solicitaria, depois de justificar pela sua procuradoria jurídica esse comportamento, mandaria para o governo federal naturalmente faria avaliação disso tudo e, se concordassem, aí mandaria também para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo aprovar ou não. Depois de aprovada, como qualquer outro projeto, retornaria para o governo, que aí sancionaria. Caso sancionasse, sim, se colocaria em prática. Mas o que é que o governo do Estado e os demais têm feito? Tem decretado os lockdowns da vida, tem decretado para tentar regulamentar a forma como nós vamos nos movimentar. E a Constituição é clara e garante que nós temos o direito de ir e vir quando quisermos, desde que não atentemos contra outros, é claro, mas ele trabalha nesse viés. E nós pegamos, Caio, também esse viés, porque, a bem da verdade, é preciso dizer que, por conta disso, dessa quantidade de vacina, e eu estou prevendo que muito mais cedo do que se pensa, nós vamos concluir a vacinação no Brasil. O Brasil, que hoje é o quarto país do mundo em vacinação. Primeiro, os Estados Unidos, depois, se não me falha a memória, a Bélgica, depois o Reino Unido, e o quarto é o Brasil, com dimensões continentais, né? Por conta principalmente da experiência que já tem, que já possui campanhas passadas, né? E aí, mesmo assim, um grupo de governos, principalmente do Nordeste, insistem em tentar desacreditar o governo federal, dizendo que ele é negacionista. Ele tem cometido os erros dele? Tem cometido alguns erros, e que eu discordo desses erros, e todas as vezes que eu discordar de quem quer que seja, eu vou emitir a minha opinião, mas a gente trazendo isso aqui para o município, Alagoinhas, né, que se dá bem nesse momento, né, graças a Deus, surfa na experiência adquirida ao longo dos anos passados na realização de campanha de vacinação exitosa, porque na realidade, né, como já disse agora, que nós somos um dos países do mundo com dimensões continentais e que já realizamos uma série de campanhas de vacinação em massa justamente por essa experiência adquirida, que nos dá um know-how muito maior. E com o médico, Caio, à frente do processo no município, para alguma coisa dar errado, vai ser necessário que ele despreze o lado técnico
e adote a politização do processo, como ocorre, né, com uma parcela significativa dos estados, principalmente no Nordeste, como já dissemos, né? Mas para que essas coisas se sustentem, essas mentiras e essas inverdades, é preciso que se continue se fazendo esse trabalho, a exemplo do que foi feito no governo do Adolfo Hitler, propagando mentiras, né, para que isso não dê certo. Mas a verdade, como você leu aí mesmo, né, ela acaba por si próprio, ela é aparecendo. Então, não acredito que essas pessoas venham a conseguir o seu intento, porque a mentira, como já diz o ditado popular, tem perna curta. E se algum desavisados depois espernear com relação a esse aspecto, nós vamos aproveitar, não agora, porque o tempo é curto, e mostraremos os dados, né, de uma parcela do mais de meio trilhão que foram desviados através do BNDES, investindo em países, inclusive, sem aprovação do Congresso, que é mais grave ainda, e os órgãos que são responsáveis por guardar a Constituição, vide STF, nada fizeram, porque na sua grande maioria foram nomeados por eles, né? Em sendo assim, na realidade, guardam uma certa gratidão que beira a subserviência. E também, Caio, os interesses individualizados estão voltados para o município, onde a maioria das ações merece reconhecimento, exceto aqui do município de Alagoinhas, excetuando os momentos de insanidade desse governo, que tem muito acerto, quando ele tenta, sem uma discussão com os responsáveis pela geração de emprego e renda, seguir o governo federal. Então, com a mentira desmistificada aí, com o quadro que nós temos do número de óbitos que aumentou consideravelmente, mas mesmo assim nos dá uma condição muito boa, apesar da tristeza de 152 óbitos, o governo vai errar, o governo do município, se quiser, porque tem aí os dados, tem aí instituições que respondem pela geração de emprego e renda, e ele, ouvindo-os, até mesmo quando errar, ele vai acertar, porque vai democratizar as ações, e se errar, não vai errar sozinho. E não errando sozinho, se isso acontecer, ele vai ficar numa posição muito tranquila, porque quando você pega um saco de cimento de 50 quilos sozinho, você pode fazer muita força e danificar sua coluna. Mas quando você com várias pessoas, você divide esse peso e divide essa responsabilidade. Então está desmistificada aí as mentiras dos governos dos estados com relação às vacinas e a tristeza deles, porque isso acaba afetando-os com relação à eleição de 2022, e nessa corrida eles começam a perder, e o governo federal, a União, não seria tão bobo de não ter elaborado algum plano como fez, e agora as vacinas que foram, que estavam, os acordos feitos para a produção de vacina no Brasil, feitos secretamente, começam a aparecer, e o reflexo é esse. Toda semana nós vamos ter um quantitativo muito grande, o que vai fazer com que essas pessoas procurem de outra forma tentar desgastar o governo. Mas, volto a repetir, como mentira tem perna curta, as outras mentiras que surgirem aí também vão se desmistificar e se desmoralizar por si própria, Caio Pimenta. Pedir para a Lia Lopes para dar uma olhadinha nos comentários dos nossos ouvintes no YouTube, no Facebook. Agora, Gomes, você traz aí uma situação que é justamente sobre essa questão da quantidade de imunizados no Brasil. A oposição, ela recorrentemente, quando eu falo oposição, não falo os partidos não, eu falo a imprensa brasileira, né? A Isto É, por exemplo, fez um editorial essa semana pedindo o impeachment do presidente da República. Aliás, a imprensa brasileira dos anos 50 para cá não mudou nada, né? O mesmo lacerdismo, né? Aquela coisa de derrubar governo, continua enraizada. E o que acontece? A Folha de São Paulo publicou esta semana algumas matérias falando sobre países aqui da região, e a gente faz um comparativo com o Brasil. Por exemplo, dizem que o Brasil é a vergonha do mundo, né? Quem não está imunizando está morrendo gente pra caramba. Pois bem, Paraguai, 100% dos leitos de UTI ocupados. Paraguai não tem leito de UTI mais. Chile,
que é tido como o exemplo de vacinação, o país sul-americano que mais vacinou proporcionalmente. Resultado, 95% dos leitos de UTI lá do Chile ocupados. Brasil está aí abaixo de 90%, 85%, 87% variando o dia, né? Com mais de 11 milhões, né, de vacinados contra o coronavírus. Então, uma situação mundial, não tem essa de dizer que o país está melhor, o país está pior. Né? Teve país que conseguiu, né, se prevenir, como o Uruguai, né, logo no início, conseguiu evitar a propagação. Aqui no Brasil, prefeito de Salvador quis fazer carnaval, governador, bomba, né? O povo morrendo, se alastrando. Sem contar a questão da eleição, né, que sem sombra de dúvida, até o próprio governador Rui Costa admitiu, né, que a eleição foi responsável pela propagação do vírus novamente na Bahia. A gente que estava em